Invocando a proteção de Deus, da lei e do povo de Westfália, declaro aberta a sessão. Convido o colega Valério da Fonseca para fazer a leitura de uma passagem bíblica. O Senhor Deus cumpre o que promete. Ele é fiel em tudo que se faz. Ele ajuda os que estão em dificuldade. Ele levanta quem o cai. Todos os seres vivos olham para Ele com esperança. Ele dá o alimento a todos do tempo certo. Convido o secretário para fazer a leitura da ata da sessão ordinária realizada no dia 5 de fevereiro de 2026. Ata número 01 de 2026, ordinária. No dia 5 de fevereiro de 2026, às 19 horas, na sala de sessões da Câmara de Vereadores, reuniram-se em sessão ordinária os seguintes vereadores: Alexandre Gana, Annelise Grimhorst, Carlos Melman, Diego Antônio Radavelli, Evandro Allert, Gilberto Boto, Maristela Horst, Sidmar Lindemann e Valério da Fonseca. Invocando a proteção de Deus, da lei e do povo de Westfália, o presidente declarou aberta a sessão e convidou a vereadora Annelise Grimhorst para ler uma passagem bíblica. Em seguida, prestou compromisso e tomou posse a primeira suplente da bancada do PSDB, senhora Maristela Horst, em virtude do pedido de licença para tratar de interesse particular apresentado pelo vereador titular Renato Gaspar Hecker, PSDB. Na sequência, foi lida a ata ordinária número 22 de 2025, que, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Ainda ocorreu a leitura da ata extraordinária número 01 de 2026, que, colocada em discussão e votação, foi aprovada por unanimidade de votos. Uso da tribuna: vereadora Maristela Horst, vereador Alexandre Grana. Ordem do dia: projeto de lei número 005 de 2026 do Poder Executivo. Autoriza o Poder Executivo a contratar professor de Educação Física em caráter temporário e de excepcional interesse público e dá outras providências. Colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade de votos. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente declarou encerrada a presente sessão, convocando todos os vereadores para a sessão ordinária a realizar-se no dia 19 de fevereiro de 2026, às 19 horas, na Câmara Municipal de Vereadores de Westfália. Gilberto Poto, presidente; Evandro Allert, secretário. Coloco a ata em discussão. Coloco a ata em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o vereador Valério da Fonseca para fazer o uso da tribuna. Boa noite à mesa diretora, os colegas vereadores, a assessoria nossa aí, a nossa repórter e também o nosso visitante hoje, o vereador vizinho nosso, Antônio Girim. Seja bem-vindo, Girim. Primeiramente, eu queria pedir, se fosse possível, Secretaria de Obras, em direção a Paysandu, ali perto da casa do Eloy Matias Birkaer, onde que tem um buraco muito grande. Com certeza o colega vereador Diego viu também. É muito perigoso ali. Eu pediria que a Secretaria de Obras desse uma olhada
Eu sei que pegar uma máquina ali para fazer asfalto não é possível, mas eles têm aquele asfalto quente, que poderia resolver bastante coisa. É muito perigoso ali. Isso é um buracão bem grande realmente. Quem passa por ali já viu, né? Então isso estou pedindo para a Secretaria de Obras que executasse esse pequeno probleminha. Você já viu de repente que tem uma indicação? Foi dia 15 de agosto de 2023, quando eu fiz aqui isso aí, e onde que eu tive assinantes na Paissandu, 38 pessoas, 38 famílias que eu visitei ao redor do ginásio, mais ou menos que são vizinhos ali do ginásio da Paissandu. E todos assinaram. Inclusive, eu tive a assinatura também do termo de concordância. Eu tive que fazer aquilo naquela época. Termo de concordância. Porque não adianta fazer uma coisa aqui se a família não aprova. E onde que foi lá, a Rejane Lindemann, ela assinou, a Dali, a falecida, em memória também assinou, e ainda o Valmir, que é o Miro, conhecido como Miro, assinou, né? E a esposa do Miro, que é a Simone. Todos assinaram. Mas o que eu queria dizer? O que é isso? É para o nosso ex-prefeito, em memória, Alcido Lindemann, que foi o nosso primeiro prefeito em 2000, juntamente comigo, quando eu me elegi também vereador pela primeira vez, que a gente começou no nosso município de Westfália. E o Mosquito, conhecido com modo de carinho, o apelido de Mosquito, mas era Alcido Lindemann, foi uma pessoa de grande brilho no nosso município. Foi uma pessoa, assim, de muita capacidade. O jeito dele de trabalho é humilde, mas sincero. O município começou com nada. E olha hoje, depois de 26, 27 anos, como o nosso município está. O que eu pensei em fazer? Fazer na Paissandu, porque eu digo francamente a verdade, a minha opinião de pensar. Se não fosse o Alcido Lindemann, eu arrisco dizer, de repente nós, Paissandu, não tínhamos um ginásio. Isso pode ter certeza. De repente nós não tínhamos. E o Mosquito, como ele era de lá, foi uma coisa que disse: eu vou construir um ginásio e vamos fazer, e deu. E deu certo. Então nada mais e nada menos merecido uma homenagem para essa pessoa. Onde eu comecei já em 2023. E hoje eu gostaria de terminar com uma placa lá no ginásio, porque hoje é assim, ginásio municipal da linha Paissandu. Eu queria que fosse assim, ginásio municipal Alcido Lindemann. Uma placa para ele. Alguma coisa temos que fazer para essa pessoa que tanto nos ajudou para começar o nosso município. E eu tenho certeza que essa indicação que eu fiz, nenhum vereador vai estar contra, mas se tiver contra, todo mundo é livre. Mas a minha opinião, nós temos que valorizar essas pessoas que começaram no nosso município e sempre foi firme e fiel para todo o nosso povo. E mais, era uma pessoa simples. Isso que me toca no peito, porque eu sou um cara simples também. E ele foi simples, sempre trabalhando do jeito dele, com aquela calma, que eu não faço hoje, amanhã fizemos, mas vamos conseguir e vamos fazer. Não ficou só em promessa, mas sim em conclusão. Então a decisão é com vocês. Vamos fazer essa placa para o Mosquito, para o nosso Mosquito que está em memória, que está lá em cima, e nada mais. Muito obrigado. Para hoje é isso. Agradeço as palavras do vereador Valério da Fonseca. Convido o vereador Diego Radavelli para fazer o uso da tribuna.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa diretora, os colegas vereadores, as nossas assessoras, público presente, a imprensa e quem mais nos acompanha pelas redes sociais. Hoje tivemos aqui a presença da secretária da Saúde, apresentando o relatório de gestão do ano passado. Um ano de muito trabalho, muito esforço, empenho e dedicação, com muitas conquistas na área da saúde para todo o povo westfaliano. Mas, infelizmente, para algumas pessoas do município, esse tipo de conquista tem causado incômodo. E como parece que não gostam de ver as coisas funcionando, sentem a necessidade de atrapalhar a vida do município. Ano passado, houve uma denúncia dos serviços de pequenas cirurgias no posto de saúde por nepotismo. E após uma breve pausa no serviço, para fazer um novo processo legal e dar abertura a novos profissionais interessados em prestar essa função, manteve-se o mesmo profissional, seguindo todos os protocolos legais para tal. E logo após a retomada das cirurgias, ocorreu nova denúncia. Agora me pergunto, que tipo de pessoa medíocre tem o tempo para fazer isso? Imagino que sejam pessoas com uma vida realmente triste, monótona e desagradável. Tem pessoas todo dia procurando algum erro, alguma vírgula que seja, para querer atrapalhar a administração. Mas são tão ingênuos, mesquinhos e ignorantes, que acreditam estar estragando algo com isso, estar ganhando algo com isso. Pois esse tipo de denúncia não atrapalha a administração. Isso atrapalha a vida do cidadão, do munícipe, que precisa de alguma ajuda com algum problema de saúde. Me pergunto onde estavam todas essas pessoas todos esses anos, que agora procuram e saem por aí farejando problemas. Estavam cegos por acaso? Que problemas não faltaram. Se de um lado temos pessoas hoje trabalhando com seriedade para servir o munícipe e atender às suas necessidades, também temos pessoas incomodadas com isso, que parecem ter aversão ao trabalho e fazem o possível para atrapalhar a vida do munícipe. Um outro assunto que eu queria falar um pouquinho também aqui é sobre boatos, mentiras, falácias e inverdades que aconteceram durante o ano. Qual é o munícipe aqui em Westfália que não escutou em meados do ano passado que o prefeito não ia terminar o ano e ia estar na cadeia? Pois a realização das obras estava num processo acelerado, todo mundo via que estava andando muito bem. Aí falavam que só estavam sendo feitos trabalhos porque a administração anterior deixou recurso. Recurso livre 2024, que a administração nova recebeu. R$3.112.638,29. Recurso livre 2025-2026, primeiro ano de mandato, R$4.026.398,37. Quer dizer que no primeiro ano quase sobrou 1 milhão a mais de reais do que receberam da última administração. Agora resta alguém explicar para a gente se até a oposição ficou admirada com o trabalho que estava sendo feito, que só estava sendo feito porque tinha recurso. De que maneira sobrou tanto recurso então? Outro dado que eu queria falar aqui sobre o ICMS: 2024 tinha projetado 15.200.000. O realizado foi 15.581.052,64.
2025, o projetado foi 16.523.512. O recurso captado, que se realizou em ICMS, 14.991.439. Houve uma perda de mais de R$1,5 milhão de reais em ICMS no último ano. O projetado para 2026, 13.600.000. A diferença de um ano para o outro vai beirar os 3 milhões a menos de retorno em ICMS. Com a perda do ano passado, vai passar de 4 milhões. E aí a gente tem que ficar escutando boato que o prefeito vai ser preso, que os recursos estão sendo jogados fora. Aí cabe alguém explicar para nós. Se o recurso sobrou, se o ICMS foi menor, como é que eles trabalharam então? Como é que conseguiu sobrar esse dinheiro? Alguma coisa não fecha nessa conta. Eu tenho uma sugestão também para o prefeito, que talvez ele possa desonerar o profissional da imprensa que ele tem empregado hoje. Pois parece que há um funcionário público mais preocupado em tirar fotos e fazer vídeos durante o seu trabalho do que realmente trabalhar. Curiosamente foi flagrado, tem provas disso, fazendo esse tipo de ato. E curiosamente, 2 dias depois, numa saideira, apareceu a FEPAM com a polícia para fazer uma vistoria, que a princípio nada encontrou. Quantos problemas com as saideiras nós tivemos, com situações irregulares? A outra nossa principal aqui, com a licença de detonação vencida, tudo foi regularizado, mas temos gente que está trabalhando incansavelmente contra os munícipes. Eu acho que se tem alguém que está insatisfeito com o trabalho público, talvez ele tenha que pedir as contas, ir para o setor público, para o setor privado. Entre denúncias e boatos, até chegou à administração um boato que um vereador, amigo meu, teria feito a denúncia do posto de saúde, o qual, junto ao prefeito, eu defendi. Que eu sei que não é da índole dele fazer esse tipo de coisa. E que eu acredito que não seja de ninguém que esteja aqui dentro isso. Assim, pelo menos eu espero. E eu acredito que já passou da hora de ficar atrapalhando o trabalho. E se tem gente que não quer ajudar, que pelo menos não atrapalhe. Uma boa noite a todos e muito obrigado. Agradeço as palavras do vereador Diego Bradavera. Convido o vereador Alexandre Grana para fazer o uso da tribuna. Boa noite, quero cumprimentar a mesa diretora, colegas vereadores, a nossa assessoria jurídica, a nossa secretária, a assessora de imprensa aqui e o nosso colega vereador de Teutônio. Eu quero, depois do pronunciamento do nosso colega vereador Valério, eu não posso deixar de comentar. Eu fui a última pessoa que caminhei numa campanha ao lado do seu Alcido, que Deus o tenha, e quero deixar bem claro que aprendi muito nesses 3 meses e carrego, como já disse várias vezes, uma grande dívida de gratidão pela confiança que ele depositou em mim quando veio na minha casa propor em ser meu vice. Eu nunca tive
intenção de concorrer, mas sempre tive a intenção de honrar os meus compromissos. E quando eu falei na minha campanha, a primeira vez, que como ciência não daria mais, eu honrei. Meu amigo Valério, com todo o respeito que tenho por ti, mas quero dizer que no momento que seu auxílio muito precisou de você, infelizmente não pôde contar contigo. Tá? Quero dizer também, meu amigo Valério, que eu apoiarei a tua indicação com certeza, porque, que nem disse, eu sou grato ao seu auxílio e acho até que, na minha opinião, merecia uma homenagem muito maior por tudo o que fez por nosso município. Outra coisa, meu colega vereador Diego, infelizmente, tudo que você disse está ocorrendo no nosso município. Eu não quero aqui acusar ninguém, não quero que, mas a realidade, meus colegas, é essa. E a tendência é cada vez pior, porque infelizmente ainda tem pessoas que eu acho que não aceitaram a derrota. Como aqui, eu vou dizer para vocês, vou falar um pouquinho também da nossa viagem, que nós fomos no fim de dia 9 para Brasília, eu e o Carlos junto com o prefeito. Vou contar um fato, que fui visitar o gabinete do seu Alceu Moreira, onde tivemos uma conversa, que ele disse que só mandava recursos se fosse procurado pelo partido. A gente sabe, o seu presidente aqui do seu Porto já falou, já mostrou para nós aqui, o presidente da Câmara, onde eu, o Carlos é testemunha, né, Carlos? Liguei para o Paulo, que é o presidente do MDB, botei no Viva Voz, e eu disse para ele que se ele desse uma emenda para nós, eu usaria a tribuna, agradecendo pessoalmente aqui na tribuna o presidente do partido, juntamente os vereadores do partido, que eu tenho certeza que também estão focados em buscar recursos para nosso município, porque pensam na população. Agradecer o Paulo e agradecer o seu Alceu, que não é do meu partido, mas eu tenho a hombridade, que admiro ele, pela postura que ele tem, por estar até ser anti-PT. Tá? Eu não escondo a minha posição, nunca escondi. E nessa viagem, graças a Deus, depois de sair do gabinete dele, até nosso presidente aqui tem a mensagem que ele mandou para nós, da indicação que ia mandar uma máquina para o nosso município. Eu quero cumprir minha promessa e agradecer ele aqui na tribuna, como estou fazendo agora. Como também quero agradecer todos os deputados que já mandaram recursos para nós, que nessa viagem, se tudo correr certo, foi mais de 1,5 milhão de recursos que vamos trazer para o nosso município. Acredito que todos os deputados que nos garantiram os recursos, essas pessoas, todos eles, sem olhar partido, porque eu já falei aqui que, na minha opinião, deveria ter um quadro aqui na Câmara ou aqui dentro da Prefeitura, com o nome de cada deputado que deu dinheiro para o nosso município, sem distinguir partido, sem distinguir, que a nossa população possa ver mais tarde aqui, vir aqui, opa, esse aqui mandou tanto, esse mandou para isso, esse mandou para aquilo. Essa é a minha opinião. Não estou dizendo que tem que ser feito, mas é a minha opinião. Tá? Então eu também quero agradecer o Bélio Trabalho, que é a nossa secretária da Saúde, junto com a administração pública, executou no ano de 2025. Espero que continue assim e até que melhore, porque temos tudo para melhorar. E peço para vocês, meus amigos, acho que nós temos que olhar para o povo de Westfália, porque nós estamos aqui graças a eles. E eu carrego uma gratidão muito grande
porque eu já falei várias vezes que eu jamais um dia imaginei sentar numa cadeira de vereador, ou jamais imaginei um dia caminhar ao lado do seu Alcido Lino, que Deus o tenha em memória, uma caminhada para prefeito. Meu muito obrigado e que Deus abençoe a Westfália. Agradeço as palavras do vereador Alexandre Grande. Convido a vereadora Maristela Hort para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Quero aproveitar a presença da nossa secretária da Saúde, Helena, para falar de um problema de saúde pública. Nosso município está infestado de baratas. Fui procurada por moradores pedindo, por favor, que algo seja feito. Moradores de prédios estão se queixando de baratas subindo pelos rabos. Acho de extrema importância ver essa questão antes da Westfália em festa. Baratas não é só nojo, é risco de contaminação. É de minha indicação o pedido de fechamento da rua na extensão da Dossland por 2 finais de semana ao mês. Ao meu ver, é um lugar ideal para ser explorado, tanto por crianças, jovens, adultos e idosos. Enfim, pelas nossas famílias. Aquele espaço é incrível para as crianças, podendo ser usado o asfalto para andar de bicicleta, skate, dentre tantas outras coisas. Assim, podendo os pais ficar tranquilos, pois não haverá fluxo de veículos. No mesmo pedido, peço mais iluminação no Dossland, principalmente onde foi colocado o brinquedo. Antes da noite, ao escurecer, não tem como as crianças brincar por lá. Para tal, peço a ajuda de meus colegas vereadores em me apoiar nessa minha indicação. Unir-se é um bom começo. Manter a união é um processo. E trabalhar em conjunto é a vitória. Pense nisso. Muito obrigada. Agradeço as palavras da vereadora Maristela Rocha. Convido a vereadora Annelise Grimhort para fazer o uso da tribuna. Boa noite. Quero cumprimentar e desejar sucesso na gestão da nova mesa diretora, colegas vereadores, assessora jurídica Joyce, secretária Ana Sofia, imprensa, secretária da Saúde Helena, aqui presente. Também registrar a presença e cumprimentar o vereador Valdir Oliveira do Amaral Dirinho, da cidade de Teutônia, que nos honra com a sua visita. E de forma muito especial aos munícipes que nos acompanham pelas redes sociais. Um excelente 2026 para todos nós. Eu não me pronunciei na tribuna na sessão anterior, então quero dizer à nossa colega Maristela que é uma grande satisfação tê-la conosco. Essa entrada, mesmo que somente por um período, e a visão diferenciada que vem
de quem vê as coisas de fora, trazendo o olhar dos munícipes que estes colegas suplentes, assim como aconteceu no ano passado, quando Jair Santa assumiu uma cadeira, é muito salutar para essa casa. E o que eles nos trazem, eu pessoalmente utilizo de referência para o meu trabalho aqui. Parabéns, não somente pela sua presença como mulher, que me alegra muito, mas porque, independente de estar aqui ou não, sempre se envolve e se mobiliza em prol das necessidades da nossa comunidade. Por falar em representação feminina nessa casa, não posso deixar de abordar um assunto muito delicado. Em 2025, tivemos 80 feminicídios no Rio Grande do Sul. E em 2026, já estamos contabilizando 16 em nosso estado, sendo que a nível nacional a situação não é diferente. É importante que se lembre que feminicídio é o assassinato de uma mulher por razões de gênero, ou seja, por ela ser mulher, por ódio, menosprezo ou discriminação. Não se trata de qualquer morte de mulher, mas daquela em que o crime é motivado pela condição feminina. E isso precisa ser trabalhado como política pública, com urgência. Existe muita influência cultural nisso, aliado a fatores sociais e econômicos. Mulheres morrem e são perseguidas todos os dias e não podemos nos acostumar com estes números alarmantes e minimizar, ou pior, normalizar o que está acontecendo. Hoje eu também peço o apoio dos colegas para minha indicação, que sugere a criação do Código de Posturas no município de Westfália. Eu acompanho os colegas trazendo as narrativas do crescimento do município em relação à construção de novas moradias, da necessidade de ampliar a rede de ensino, da construção de um novo posto de saúde. E com todo esse cenário que é trazido, além da infraestrutura pública para absorver esse impacto, nós também temos que começar a trabalhar na organização da nossa cidade. Tivemos um episódio no início desse ano, onde prestadores de serviços e empresas colaram e fixaram cartazes de propaganda nos postes de energia da rua Henrique Riedel, aqui no centro. Eu tenho registro fotográfico disso. E se temos legislação que diz que o município tem que deixar os canteiros das avenidas e ruas em perfeita ordem, esse tipo de poluição visual também não pode ser permitido. Pensem no transtorno que será se todos começarem a colar ou pendurar anúncios nos postes de luz, logradouros públicos, nas paradas de ônibus. A fiscalização do município, na falta de uma legislação específica, ela tem que se ater às leis federais para atuar, e com isso tem dificuldade em fazer o seu trabalho, pois não tem amparo legal para autuar quem colou ou a empresa anunciante. Mas isso é somente um pequeno exemplo das muitas questões que precisam ser regulamentadas. Temos que começar a prever como os setores responsáveis da administração devem agir nos casos de conflitos de interesse entre moradores, vendedores ambulantes, como orientar os munícipes que têm dúvidas de como proceder em diversas situações, para mantermos o nosso estilo de vida ordeiro. Assim como já acontece nas cidades vizinhas que se amparam na sua legislação municipal.
E nesse sentido, eu acredito que todos nós aqui temos muito a contribuir, porque uma das nossas funções é legislar, e como se trata de um projeto amplo e complexo, se a administração elaborar um estudo técnico baseado nas demandas dos servidores do setor competente de cada segmento, e nessa demanda diferente de outras, onde infelizmente nós vereadores não temos autonomia para apresentar o projeto, nesse caso podemos sim, quando vier para essa casa, nos movimentar e colaborar de forma significativa como executivo para a elaboração de um código de posturas que venha ao encontro da realidade local e das necessidades da nossa população. Para encerrar, quero convidar a todos para aderir a uma ação que as famílias dos integrantes da Orquestra Municipal e a categoria oficial do Westfälische Tanzgruppe de Westfália, em prol do seu intercâmbio Deutschland 2027, que será o drive-thru de cachorro-quente, no dia 27 de fevereiro, numa sexta-feira, com a retirada do lanche no galpão municipal de Westfália, do horário das 18h30 às 20 horas. E os cartões, no valor de R$ 16,00, estão à venda com os integrantes desses grupos. Colabore com a construção do projeto desses instrumentistas e dançarinos. Muito obrigada pela atenção. Agradeço as palavras da vereadora Annelise Grimm Orge. Passo a presidência ao vice-presidente, senhor Sidmar Lindemann, para fazer uso da palavra. Convido o vereador Gilberto Boto para fazer uso da tribuna. Boa noite a todos. Cumprimento os colegas da mesa, secretário Evandro, vice-presidente Sidmar, colegas vereadores, colegas vereadoras, assessora jurídica Joyce, secretária Ana Sofia, secretária da Saúde Helena, vereador de Linha, cidade vizinha de Teutônia, seja bem-vindo, a imprensa e a todos que nos acompanham nas redes sociais da Câmara de Vereadores. Primeiramente, em nome da mesa diretora, quero registrar publicamente as boas-vindas à vereadora Maristela e desejo que se sinta acolhida nesta Câmara. Coloco-me, no exercício da presidência, à disposição para o que for necessário ao pleno e regular desempenho de suas atividades. Assumir a presidência desta casa não representa um projeto pessoal, mas o exercício de uma atribuição institucional que exige responsabilidade, equilíbrio e respeito às prerrogativas de cada vereador. A condução dos trabalhos desta casa deve observar estritamente as regras que garantem a legalidade dos atos, a transparência das decisões e a igualdade de direitos entre os membros dessa casa legislativa. Reafirmo que a presidência será exercida com imparcialidade, assegurando o regular funcionamento das sessões, o cumprimento do regimento e o pleno exercício do mandato por todos os vereadores, independentemente de alinhamento político. A confiança que me foi conferida por meio do voto dos meus colegas impõe o dever de atuar com seriedade, diálogo e compromisso com o interesse público, para que a Câmara de Vereadores de Westfália continue cumprindo seu papel de legislar e fiscalizar em nome da população. Outro ponto que quero frisar é que a mesa diretora sempre está aberta ao diálogo com o Poder Executivo, vereadores e a população. Também encaminhei nesta casa uma indicação, na qual indico à administração municipal a construção de banheiros fixos na
na Vila Temática Dosland. Essa demanda foi sugerida a mim por munícipes que frequentam o espaço, principalmente aos fins de semana. Com a construção dos banheiros, os frequentadores terão melhores condições de higiene, conforto e organização, valorizando o espaço público. Também quero agradecer ao prefeito Juliano, ao vereador Alexandre Grana e ao vereador Carlos, que em sua viagem a Brasília reforçaram os nossos pedidos encaminhados ao senhor deputado federal Alceu Moreira, do MDB, ao qual nossa bancada encaminhou vários ofícios solicitando emendas para o nosso município de Westfália, as quais prometeu atender. E também tem os ofícios aqui em mãos que a gente enviou para eles. Se alguém quiser olhar, está comigo aí. E muito obrigado e boa noite a todos. Agradeço as palavras do vereador Gilberto Couto e devolvo a presidência ao colega. Agradeço ao vice-presidente. Entra na ordem do dia, nessa Casa Legislativa, os seguintes projetos de lei: 06, 07, 08 e 2026 do Poder Executivo. Indicações 01, 02, 03 e 04 para 2026 e a autoria de vereadores desta Casa. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 06 para 2026 do Poder Executivo. Projeto de lei número 6, de 13 de fevereiro de 2026. Estabelece o valor do patrocínio para o 13º trilhão para motos e quadriciclos, segunda trilha Kids e a primeira trilha das patroas a ser promovido pela Associação Trilheiros da Tutrancado e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 6 de 2026. Westfália, 13 de fevereiro de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade autorizar o Poder Executivo Municipal a conceder patrocínio à Associação de Trilheiros da Tutrancado de Westfália, visando apoiar a realização de evento esportivo, cultural e turístico a ser realizado nos dias 28 e 29 de março de 2026 das dependências do Esporte Clube Juventude de Linha Berlim, neste município. O evento proposto contempla ampla programação voltada à difusão da cultura e da tradição do motociclismo off-road, reunindo aproximadamente 600 motociclistas, além de visitantes, familiares e público em geral, com atividades como a Trilha Kids, o lançamento da Trilha das Patroas, o 13º trilhão para motos e quadriciclos, bem como a presença de expositores, praça de alimentação e demais atrações abertas à comunidade. Destaca-se que eventos desta natureza, quando devidamente organizados e conduzidos de forma responsável, contribuem significativamente para o ecoturismo, a valorização das belezas naturais do município e a promoção do esporte, além de fomentar o turismo sustentável. Ademais, geram impactos positivos diretos na economia local, fortalecendo o comércio, os serviços, a rede gastronômica e demais setores envolvidos. O patrocínio solicitado, no valor de R$17 mil, destina-se ao custeio de despesas essenciais para a realização do evento, comprometendo-se a entidade beneficiária a apresentar a devida prestação de contas no prazo de até 30 dias após o encerramento das atividades, garantindo a transparência e a correta aplicação dos recursos públicos. Diante do exposto, considerando o relevante interesse público envolvido, os benefícios sociais, culturais, esportivos, turísticos e econômicos
decorrentes da realização do evento, solicitamos a análise e aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, César Juliano Branker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 07 para 2026 do Poder Executivo. Projeto de lei número 7, de 13 de fevereiro de 2026. Autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder patrocínio ao Esporte Clube Juventude e ao Flamengo Futebol Clube para a participação no 4º Campeonato Intermunicipal Sertel-Sicredi 2026 e da outras providências. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 007 de 2026. Westfália, 13 de fevereiro de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade autorizar o Poder Executivo Municipal a conceder patrocínio aos clubes Esporte Clube Juventude e Flamengo Futebol Clube, ambos sediados neste município, visando a participação no 4º Campeonato Intermunicipal Sertel-Sicredi, edição 2026. A referida competição chega à sua 4ª edição no ano de 2026, contando com a participação de 9 clubes da região, representando os municípios de Westfália, Teutônia e Poço das Andas. O campeonato tem início previsto para o dia 22 de fevereiro, com projeção de encerramento em 28 de junho de 2026, salvo eventuais adiamentos, constituindo-se em importante evento esportivo regional, promovendo a integração entre os municípios e o fortalecimento do esporte amador. Destaca-se que tanto o Esporte Clube Juventude quanto o Flamengo Futebol Clube exercem relevante papel social no município, não se limitando à participação em competições oficiais. As entidades desenvolvem atividades de treinamento, preparação física e incentivo à prática esportiva, especialmente voltadas a jovens da comunidade, contribuindo para a formação de atletas, descoberta de novos talentos e estímulo a valores como disciplina, convivência social e trabalho em equipe. O incentivo ao esporte representa instrumento eficaz de promoção da saúde física e mental, preservação, prevenção de vulnerabilidades sociais e oferta de lazer saudável à população, em especial aos jovens. O apoio do poder público a iniciativas esportivas dessa natureza atende ao interesse público e está alinhado às políticas municipais de fomento ao esporte, à integração comunitária e ao desenvolvimento social. Diante do exposto, considerando a relevância esportiva e social das entidades beneficiadas, bem como a importância da participação do município em eventos esportivos regionais, entende-se plenamente justificada a concessão do patrocínio proposto, razão pela qual submete-se o presente projeto de lei à apreciação do Poder Legislativo, esperando-se sua aprovação. Atenciosamente, César Juliano Branker, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Quero lembrar aqui que somente é possível porque a direção de juventude tem uma ata, uma reunião, uma ata, onde o tesoureiro passou o cargo de publicidade. O tesoureiro, o Roger passou o cargo de publicidade. Deixar bem claro isso, o que permite não pode não permite. Obrigado pelas palavras. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se. Se não, permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura do projeto de lei número 08 de 2026 do Poder Executivo. Projeto de lei número 008 de 13 de fevereiro de 2026.
acrescenta os parágrafos 3º e 4º ao artigo 7º da Lei Municipal número 2.234, de 17 de outubro de 2025, que institui o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Westfália. Mensagem justificativa ao projeto de lei número 008 de 2026. Westfália, 13 de fevereiro de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, o presente projeto de lei tem por finalidade acrescentar os parágrafos 3º e 4º ao artigo 7º da Lei Municipal número 2.234, de 17 de outubro de 2025, que institui o plano de carreira do Magistério Público Municipal de Westfália, visando aperfeiçoar os mecanismos de gestão da carga horária docente e garantir maior eficiência na organização pedagógica da rede municipal de ensino. A proposta surge da necessidade prática enfrentada pela Secretaria Municipal de Educação no planejamento e na distribuição da carga horária dos professores, especialmente diante de situações em que a carga horária ociosa em determinados componentes curriculares, bem como insuficiência de aulas para a internalização da jornada de nomeação em outros. O acréscimo do parágrafo 3º busca conferir segurança jurídica e clareza normativa quanto à possibilidade de designação de professores com carga horária ociosa para a atuação em outros componentes curriculares ou em atividades pedagógicas complementares, inclusive nos anos iniciais do ensino fundamental, desde que observada a habilitação legal exigida para a etapa de ensino, com destaque para o 5º ano, sempre respeitada a organização pedagógica da rede e a compatibilidade com a formação do profissional. Trata-se de medida que atende ao interesse público, otimiza recursos humanos e contribui para a continuidade e qualidade do processo educacional. Por sua vez, o parágrafo 4º tem como objetivo disciplinar situações em que, inexistindo carga horária suficiente no componente curricular específico, o professor opta por recusar a designação complementar prevista no parágrafo 1º, estabelecendo de forma expressa que, nesses casos, a carga horária do servidor ficará limitada àquela efetivamente disponível, sem prejuízo de futura complementação, caso surja necessidade da rede. A previsão evita interpretações divergentes, assegura a transparência administrativa e preserva o equilíbrio entre os direitos do servidor e o interesse da administração pública. Ressalta-se que o projeto de lei não altera o quadro de cargos e salários, tampouco implica a criação de despesas, limitando-se a aperfeiçoar dispositivos já existentes no plano de carreira em consonância com os princípios da legalidade, eficiência, razoabilidade e supremacia do interesse público. Ademais, as designações previstas permanecem inseridas nas atribuições próprias do cargo de professor, não configurando desvio de função, mas mera organização administrativa da carga horária, conforme necessidade pedagógica da rede municipal. Diante do exposto, solicitamos a apreciação e aprovação do presente projeto de lei, colocando-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais e se fizerem necessários. Atenciosamente, César Juliano Blanca, Prefeito Municipal. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Se alguém estiver contra, por favor levantar-se, senão permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação 01/2026, sugerida pela vereadora Maristela Rocha. Indicação 01 de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores,
A vereadora Maristela Horas, no uso de suas atribuições legais que lhe são conferidas pela lei orgânica do município e pelo regimento interno desta casa, propõe a seguinte indicação ao Poder Executivo. Indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal que estude a viabilidade de realizar o fechamento parcial da rua Leopoldo Feigenbaum no trecho que abrange o espaço Dossland, ao menos 2 finais de semana por mês, destinando o local exclusivamente para atividades recreativas e comunitárias. Indica ainda que seja autorizada a realização de promovidos por grupos, entidades e moradores durante os períodos de fechamento, bem como que seja providenciada a instalação de iluminados, possibilitando sua utilização com segurança também no período noturno. Justificativa. A presente indicação tem como objetivo proporcionar mais segurança, qualidade de vida e integração social às famílias que frequentam o espaço Dossland. O fechamento temporário da via no entorno do local permitirá que crianças, jovens e famílias possam correr, brincar, andar de bicicleta, praticar esportes e confraternizar com tranquilidade, sem riscos do tráfego de veículos. A iniciativa fortalece o convívio comunitário, incentiva ações solidárias e valoriza os espaços públicos como ambientes de lazer, saúde e bem-estar. A instalação de iluminação adequada ampliará a utilização do espaço no período noturno, garantindo maior segurança, enquanto as famílias desfrutam momentos de convivência e lazer ao ar livre. Diante do exposto, solicito o apoio dos nobres colegas vereadores para a aprovação desta indicação. Westfália, 11 de fevereiro de 2026. Maristela Horst, vereadora. Coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se, se não permaneçam como estão. Foi aprovado por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação 02/2026 de minha autoria. Indicação 02 de 2026. Senhores vereadores, o vereador Gilberto Pot, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a lei orgânica e o regimento interno, propõe a seguinte indicação ao Poder Executivo. Indicação. Indica à administração municipal a colocação, construção de banheiros fixos no espaço Dossland, a fim de atender as pessoas que frequentam o local para momentos de lazer, como famílias, crianças que utilizam o espaço para brincar e munícipes que ali permanecem para convivência e descanso, bem como para suprir a demanda quando da realização de eventos no referido espaço. Justificativa. A presente indicação atende a uma demanda apresentada por munícipes, usuários do espaço Dossland e considerando o grande fluxo de pessoas que frequentam o local, especialmente nos fins de semana e durante eventos, a instalação de banheiros fixos proporcionará melhores condições de higiene, conforto e organização, contribuindo para a valorização do espaço público e para o bem-estar da população. Westfália, 12 de fevereiro de 2026. Gilberto Boto, vereador. Coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, levantar-se, se não permaneçam como estão. Foi aprovada por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação 03/2026, sugerida pela vereadora Annelise Grimm Rocha. Indicação 03 de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, a vereadora Annelise Grimm Horst, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a lei orgânica e o regimento interno, propõe a seguinte indicação ao Poder Executivo. Indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal que promova a elaboração e posterior encaminhamento a esta Casa Legislativa de projeto de lei instituindo o Código de Posturas do município de Westfália. Justificativa.
O município de Westfália ainda não dispõe de um código de posturas próprio, o que faz com que normas relacionadas à organização do espaço urbano, à convivência social, à higiene pública, ao sossego, à segurança e ao funcionamento de atividades econômicas estejam ausentes ou dispersas. Sua inexistência pode gerar insegurança jurídica, limitações à fiscalização municipal e dificuldades na aplicação de medidas administrativas, além de dificultar a compreensão por parte da população de seus direitos e deveres. O Código de Posturas é um instrumento essencial de gestão municipal, pois estabelece regras claras para o uso adequado dos espaços públicos, promove maior transparência na atuação do poder público, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida, o fortalecimento da ordem urbana e a promoção do bem-estar coletivo. Diante disso, entende-se necessária a iniciativa da construção de um código de posturas adequado à realidade local, considerando as características sociais, culturais e econômicas de Westfália, preferencialmente com apoio técnico e, quando possível, com a participação da comunidade. Westfália, 18 de fevereiro de 2026. Annelise Grimhorst, vereadora. Coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se, senão permaneçam como estão. Foi aprovada por todos. Convido o secretário para fazer a leitura da indicação 04/2026, sugerida pelo vereador Valério da Fonseca. Indicação 04 de 2026. Senhor Presidente e senhores vereadores, o vereador Valério da Fonseca, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a lei orgânica e o regimento interno, propõe a seguinte indicação ao Poder Executivo. Indicação. Indica ao Poder Executivo Municipal que providencie a confecção e instalação de placa oficial e ou pintura da identificação do prédio, constando o nome Ginásio Municipal Alcido Lindemann, conforme dispõe a Lei Municipal número 2003, de 21 de novembro de 2023. Justificativa. A Lei Municipal número 2003 de 2023 denominou oficialmente o até então chamado Ginásio Municipal da linha Paissandu como Ginásio Municipal Alcido Lindemann. Contudo, faz-se necessária a devida identificação visual no local, por meio de placa ou pintura com o nome oficial, garantindo cumprimento integral da legislação vigente, correta identificação do espaço público, valorização da memória e homenagem ao homenageado, organização e padronização dos prédios públicos municipais. Diante do exposto, solicita-se a atenção do Executivo Municipal para que sejam tomadas as providências cabíveis. Westfália, 19 de fevereiro de 2026. Valério da Fonseca, vereador. Coloco a indicação em votação. Se alguém estiver contra, favor levantar-se, senão permaneçam como estão. Foi aprovada por todos. Encerro a sessão, agradeço a presença de todos e convoco para a sessão ordinária no dia 5 de março de 2026, às 19 horas.